famílias que herdam castelos, tem famílias que herdam títulos, outros coroas, mas hoje a gente vai falar de uma família que parece ter passado de geração em geração uma tradição bastante preocupante: autoritarismo, militarismo, relações familiares desastrosas e uma obsessão quase religiosa por controle. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai direto para a Prússia, aquele cantinho da Europa onde a monarquia resolveu brincar de genética reversa e entregar geração após geração reis com pavio curto, compulsão por guerra e decisões diplomáticas tomadas com o emocional de um adolescente em crise. Estamos falando dos Hohenzollerns, de Frederico William I, o rei soldado, até o último Kaiser que tentou compensar a insegurança com chapéus gigantescos. Hoje, o vídeo vem com tiros, gritos e um tantinho de terapia que faltou ali entre um trono e outro. Se existisse uma Olimpíada de paternidade disfuncional no século XVIII, o Frederico William I levaria ouro, prata, bronze e ainda gritaria com juízo. Frederico William I era filho do Frederico I, o primeiro rei da Prússia, e cresceu cercado de luxo e etiqueta. E o que ele achava de tudo isso? Um desperdício. Enquanto o pai sonhava com uma Versalhes, o filho sonhava com quartéis. Quando ele subiu ao trono em 1713, ele declarou guerra à frivolidade, cortou gastos, mandou embora metade da corte, dispensou músicos e tudo que não servisse à construção de um estado militarizado. Ele era um gerente de campo de treinamento com coroa. Tinha uma economia doméstica obsessiva, cortava sabão usado, reaproveitava papel e controlava o número de velas acesas por noite. Cada centavo economizado ia direto para o seu projeto favorito, o exército. Ele montou um dos exércitos mais disciplinados da Europa, baseado no estilo de não me questione e olhe para frente. Mas o toque final da sua obsessão, então, foi o famoso Regimento dos Gigantes de Potsdam, uma guarda formada exclusivamente por homens altíssimos. O rei achava bonito e dizia que gostava de vê-los marchar. Ele comprava, trocava ou aceitava esses homens como presentes diplomáticos. Era um fetiche logístico, mas nem só de altura vivia a loucura. O Frederico William era explosivo, gritava e humilhava todos, transformando a corte num ambiente de medo absoluto. E o seu primeiro alvo era o filho, Frederico II, que um dia seria o Grande. Ele era o oposto do pai, apaixonado por filosofia, música e Voltaire. O pai o chamava de afeminado, fraco e vergonha de uniforme, agredindo-o física e verbalmente em público. Era uma repressão emocional que hoje daria uma série completa de livros de autoajuda. Eu já comentei um pouco sobre ele e provavelmente ele ter sido gay num vídeo próprio, mas como a gente está falando essa parte disfuncional familiar, temos que lembrar do episódio mais cruel de todos. Em desespero, o jovem Frederico tentou fugir da Prússia com seu melhor amigo, ou amante, Hans Hermann von Ketty. Eles foram capturados e a resposta do pai foi uma lição macabra. Mandou executar o Ketty em novembro de 1730 e obrigou o filho a assistir à execução. E isso demonstrava claramente que ele via a construção de um Estado poderoso como o único ideal. E o afeto foi substituído por hierarquia. Olhando com os olhos de hoje, o Frederico William I se encaixa no perfil psicopático funcional, ausência total de empatia, frieza e prazer em punir. Se ele não tivesse nascido rei, talvez fosse personagem de filme de terror. Enquanto o mundo olhava para a Prússia com respeito, dentro do palácio um herdeiro aprendia em silêncio a transformar o trauma em estratégia. O Frederico II, então, o Grande, cresceu tentando esconder a flauta no meio de botas militares. Ele entendeu cedo que sentir era um problema e expressar afeto era motivo de punição. Cada livro escondido era um ato de resistência emocional. Quando subiu ao trono em 1740, não era mais o garoto sensível, agora era o rei da frieza estratégica. Ele era culto, iluminista, mas também afiado e calculista. Manteve a rigidez do pai, mas trocou o grito pelo olhar cortante. Enquanto o velho Frederico berrava, o novo Frederico sorria e planejava. Durante a Guerra dos 7 Anos, ele mostrou sua verdadeira natureza política, decisões frias, sacrifícios calculados e a vitória acima de tudo. Ele enxergava o Estado como um tabuleiro e os súditos como peças substituíveis. Na vida pessoal, ele não era cruel como o pai. Ele não tinha espaço para vínculos, na verdade. Era carismático apenas até onde lhe convinha. Quando alguém deixava de ser útil, ele se afastava como quem fecha um livro
polido. Cultivava uma distância emocional meticulosamente construída. Se casou, mas manteve em Sanssouci um círculo íntimo praticamente todo masculino. Deixou a esposa afastada e nunca teve filhos. Muitos historiadores, então, acreditam que ele era homossexual e que seus laços profundos foram com homens na juventude, mas ele blindou sua afetividade como um segredo de guerra. E no fim da vida, adivinha quem era a companhia constante do Frederico II da Prússia? Os próprios cães. Ele criou vários galgos italianos ao longo da vida e confiava mais neles do que em qualquer ministro ou parente. Ele deixou escrito no testamento que queria ser enterrado ao lado dos bichos, num terraço específico do próprio Palácio de Sanssouci. Só que nem isso ele conseguiu impor. O sobrinho, que assumiu o trono depois dele, ignorou o pedido e enterrou o corpo numa igreja em Potsdam, ao lado do próprio pai que ele tanto odiava. O desejo dele só foi cumprido 2 séculos depois, em 91, quando finalmente trouxeram o corpo para descansar ao lado dos túmulos dos cães. Eu não vou julgar, né? Porque eu amo mais as minhas cachorras do que a maioria das pessoas. No fim, o Frederico II deixou a Prússia maior, mais forte, mais organizada, mas também mais fria, mais fechada e mais distante. Ele não gritou como o pai, ele congelou. E esse gelo atravessou gerações. Agora, a gente viaja mais de 100 anos depois e chega no final do século XIX, ao último imperador da Prússia, que também era dessa família super funcional. Se aqui fosse uma série da Netflix, o William II seria aquele personagem que aparece nas últimas temporadas só para causar, derrubar o império e fugir com a cara lavada. Um verdadeiro Kaiser com energia daquele titio problemático que grita no Natal e depois diz que foi mal interpretado. Ele foi o último imperador, Kaiser, da Alemanha, e o primeiro a transformar insegurança pessoal em crise diplomática internacional. Até rimou. Carisma ele tinha. Presença também, mas emocionalmente ele era um liquidificador sem tampa. Vamos começar do começo, com o trauma. Ele nasceu em 1859 com um problema no próprio parto que deixou seu braço esquerdo atrofiado pro resto da vida. E aí, meu amor, já nasceu um homem que ia passar as próximas décadas tentando provar que era viril, era forte, era mais rei do que qualquer outro ser humano na Europa. A mãe dele era nada menos que a filha da Rainha Vitória, sim, da Inglaterra, aquela que suspirava por moral vitoriana e chá pontual. A relação dos dois era um desastre. Enquanto ela queria um príncipe educado e progressista, ele queria aparecer. Ele era um pavão, ele queria desfiles, fardas e um navio só para chamar de seu. Resumo da infância: a criança cresceu com o braço ferido, o ego doido e uma vontade louca de ser amado, mas só conseguiu virar um adulto que gritava com os subordinados. Quando ele subiu ao trono em 1888, chegou com uma pose de estrela de musical. Ele era obcecado por imagem, desenhava os próprios uniformes, fazia pose com o queixo erguido para disfarçar o braço escondido e ensaiava sua entrada em cerimônias públicas. Para ele, o poder era performance e a autoestima era um projeto de Estado. O problema não era estético, era o estratégico. William tinha o dom de criar confusão onde não precisava. Parecia esse pessoal da internet, sabe? Ele queria uma marinha maior que a Inglaterra, metia assim rolo no Marrocos e provocava todo mundo com uns discursos meio desnecessários. Era aquele cara que compra um carro novo só para estacionar na frente da casa do vizinho. E aí veio também o grande momento da temporada, a Primeira Guerra Mundial. Ele achou que ia chegar chegando, mostrar os músculos imperiais e sair por cima, mas ele conseguiu, na verdade, transformar a Europa num campo de batalha sangrento. E o que ele fez quando a coisa apertou? Abdicou do trono, pegou suas trouxinhas e fugiu para a Holanda. O homem que se dizia enviado por Deus foi viver de pantufas e memórias, culpando todo mundo, menos ele próprio. Mas calma, nem todo mundo da linhagem era surtado na base do berro. Alguns eram perigosos no silêncio. Entra em cena o Frederico William de Brandemburgo, o grande eleitor. E presta atenção que esse é outro Frederico William, não é o mesmo do começo do vídeo. Esse aqui é o avô do rei soldado. Viveu décadas antes de todo mundo, que a gente já mostrou, o ancestral mais antigo dessa família inteira. Se o William II era o tio doido que causava escândalo por impulso, esse era o antepassado calado, que organizava a sabotagem do jantar de Natal
com um sorriso simpático, é tipo eu. Ele era, como eu posso dizer, um manipulador de luva branca, o homem que pratica gaslighting político com a tranquilidade de quem serve um vinho francês. Nada era dito diretamente, ele lançava indiretas diplomáticas suaves que te dominavam aos poucos. Jantar com ele era igual uma reunião de CEO, todo mundo sorrindo, mas alguém saía de lá sem o departamento. Ele não precisava ser cruel. Ele era apenas eficiente, não se apegava a ninguém, trocava conselhos como quem troca a capa de um livro e tratava casamentos como fusões empresariais. Enfim, olhando com a lente de hoje, o perfil psicológico do grande eleitor é nítido. Planejamento obsessivo, controle emocional absoluto e frieza estratégica. Ele consolidou o poder como poucos e fez parecer que foi tudo natural e gentil, a verdadeira arte de dominar sem levantar a voz. A única conclusão possível é que essa família é muito unida. Não. Essa família não precisava de uma linha sucessória. Precisava de um grupo de apoio e uma terapia. Os Hohenzollerns não foram só uma dinastia, foram uma cadeia hereditária de tensão emocional. A Prússia parecia super organizada por fora, com aqueles uniformes alinhados, mas por dentro era praticamente um orfanato emocional disfarçado de monarquia. Afeto era fraqueza, diálogo era subversão, e quem demonstrasse qualquer emoção ganhava um castigo em latim ou a morte de um amigo. Cada geração parecia pegar o manual de trauma da anterior e atualizar com mais uma regrinha repressora. Você quer brincar com música? O Frederico William te deu prisão domiciliar. Você quer refletir sobre filosofia? Perde o cargo. Quer amar alguém fora do plano das alianças? Corta a relação e diz amém. E assim o tempo foi passando, os castelos foram ficando mais frios e os laços humanos sendo trocados por controle, manipulação e silêncio institucionalizado. E o mais fascinante e assustador é que eles chamavam isso de virtude, como se a frieza emocional fosse um pilar do bom governo, como se sentir alguma coisa fosse, meu Deus, um problema de segurança nacional. E quando a bomba explodiu, ou melhor, quando a Primeira Guerra Mundial caiu no colo deles, não tinha braço, não tinha autoconsciência, não tinha emocional. Só tinha William II batendo pé, culpando todo mundo e indo pro exílio com a mesma energia de quem briga no grupo de WhatsApp da família e silencia o grupo. E a gente tá aqui séculos depois e a gente só consegue olhar para tudo isso e pensar: será que se eles tivessem parado uma vez para fazer tipo uma terapia em grupo no Jardim de Sanssouci, a Europa não teria evitado 2 séculos de tensão, militarismo e crise? Porque se você cresce ouvindo que amor é fraqueza, que chorar é humilhação e que ser contrariado é motivo para uma guerra, você vira rei? Vira. Mais um rei que troca o trono por drama, a diplomacia por pirraça e o afeto por cavalos de desfile. Não tem uma medalha dourada aqui por isso, meu bem. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Ele foi meio diferente, né? Foi meio terapêutico. Por favor, façam terapia. E eu espero você amanhã, às 8 horas da noite, para o próximo Steph Flix. Um beijo grande.